Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez com a série A Verdade em 7 Minutos. Desta vez a pergunta é: pode, porventura, um crente ser possesso por um demônio? Um fiel, melhorar, ser possesso por um demônio? Vamos lá? Querido Deus, eterno Pai, estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Tu és misericordioso e sua misericórdia nos alcançou. Obrigado, Senhor. Agradecemos pela morte do teu Filho Jesus, que nos conduziu a ti. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Alguém poderia dizer, mas que pergunta é essa? Gente, é uma pergunta importante. Porque tem movimentos por aí que andam expulsando um demônio à torta à direita, aí a 100 por 1 de crente. De crente? De gente que se diz crente. Mas será possível um cristão estar possesso por demônios? Vamos lá. A verdade é que algumas pessoas, por não ter conhecimento suficiente do que Deus fez na vida deles, acabam se sujeitando a esse tipo de coisa, sem imaginar que eles estão trazendo para si maldições das quais eles, se conhecessem a verdade, jamais estariam sujeitos. Porque existem igrejas por aí que andam fazendo campanha de libertação para crente. Eu estou falando de pessoas convertidas, fiéis, que aceitaram Jesus como o Senhor da sua vida, pensam em viver uma vida de santidade, pensam em viver uma vida de serviço a Deus, mas que esses falsos profetas aí, dos quais eles foram pescados, esses é que dizem, colocam na mente dessas pessoas que ainda não têm o devido conhecimento da verdade, de que essas pessoas, elas estão à mercê das possessões demoníacas, de tal modo que um cristão, crente fiel, a qualquer momento, ele pode ser ele pode ser possuído por um demônio. E isso, para quem prega essas coisas, lhes traz vantagens absurdas, porque causa medo nos fiéis, de tal forma que esses fiéis eles ficam dependentes desse tipo de movimento. E essa dependência é uma dependência crônica, porque eles pensam que a qualquer momento, desde que eles não estejam debaixo dessa autoridade espiritual desses líderes que são falsos profetas, essas pessoas podem ser acometidas de uma possessão demoníaca. Mas isso não é verdade. Essas pessoas elas se sujeitam porque elas não conhecem o que Cristo fez por ela. Em primeiro lugar, a Bíblia ela trata o cristão, o nosso corpo, como uma casa, como um vaso. E por tratar o nosso corpo como uma casa, uma construção, a Bíblia fala que existem seres espirituais que podem habitar nesta casa. E aqui nós temos que entender que esses seres eles podem ser tanto do reino espiritual do mal, como ele pode ser um ser, e aqui é um ser do reino espiritual do bem. Enquanto do lado do mal são seres, e aqui nós estamos falando dos demônios, que têm poder para possuir pessoas, do outro lado nós temos um ser único, que tem poder de possuir pessoas. Quando eu falo possuir, não é possuir no mesmo aspecto que os demônios, mas de morar, vamos entender como morada. Esses demônios podem morar nesta casa, que é o nosso corpo, como o Espírito Santo pode morar na nossa casa, que é o nosso corpo. Não é possessão. Possessão lhe tira as faculdades. O Espírito não tira a faculdade de ninguém. Então o termo que eu falei foi até um termo incorreto, não é possessão. Vamos entender como morada. O Espírito pode morar nessa casa, assim como os demônios podem morar nessa casa chamada corpo. Porém, tem um detalhe. Jesus, na parábola, quando Jesus fala sobre, traz a ideia de possessão, ele diz assim, capítulo 11 de Lucas, versículos números 22, 21 e 22.
Diz assim, quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Jesus está falando aqui de uma possessão do inimigo que está guardando a casa, que é o corpo, mas chega outro mais valente e tira-lhe dali, arruma a casa. Então Jesus está tratando do corpo humano como uma morada, de onde este inimigo estava morando. E aí vem o mais valente, que é Cristo, tira ele dali, arruma a casa, que logo na frente ele fala que a casa está arrumada. E por que Cristo arruma a casa? Porque a casa estava bagunçada. O demônio tinha bagunçado a casa, tinha prostituição, enfim, tinha pecados. Jesus vem, arruma essa casa, porque quando ele morre, ele compra esta casa com seu sangue, arruma ela limpa todinha com seu sangue, porque os pecados são perdoados, preparando-a para quê? Olha aqui para que Jesus está preparando. Capítulo de número 3, de 1 aos Coríntios. Vamos ver aqui o versículo de número 16, que diz assim, ó. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha aí, o Espírito de Deus habita em nós. E no capítulo 6, um pouquinho mais para frente, ele repete. Ou não sabeis que o que ajunta com a meretriz faz um corpo com ela, porque serão disse dois numa só carne. Esse mais o que se ajunta com o Senhor mesmo é o Espírito. Aí o versículo 19 é assim, ó. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmo. Pronto, meu irmão. O nosso corpo é uma casa, é um templo, em que pode habitar demônios ou pode habitar o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus está habitando na casa, é impossível que um demônio possa entrar aonde o Espírito está habitando. Então, que o Senhor continue abençoando a todos. É impossível um demônio habitar numa casa em que já está habitando o Espírito de Deus. Amém. Que Deus continue abençoando a todos. Amém.